Boa tarde, o nosso tema é sobre o mar e viemos apresentar-vos o nosso trabalho sobre a poluição marítima. Para este estudo de caso, nós realizamos questionários sobre o mar, pois pretendíamos saber o conhecimento dos mais novos e os mais velhos acerca deste tema. Os nossos questionários foram apresentados a turmas de 5º, 9º e 10º ano. Com a análise dos gráficos, podemos concluir que muitos alunos não têm noção da gravidade da poluição marítima e, pelo mesmo motivo, decidimos trabalhar este tema. Para resolver este problema, o nosso grupo decidiu realizar palestras e atividades aos mais novos da nossa escola. Com esta apresentação, pretendemos dar-vos a conhecer os vários tipos de poluição, bem como as causas, as consequências e as precauções a tomar. A poluição marítima, também conhecida por poluição marinha, é a presença de lixos sólidos e poluentes líquidos nas águas dos mares e oceanos. Existem vários tipos de poluição: a poluição industrial, subdividida em poluição química e poluição radioativa, a poluição doméstica, a poluição agropecuária, a poluição térmica e a poluição biológica. O primeiro tipo de poluição que iremos falar é da poluição industrial. Esta acontece quando os resíduos industriais são lançados sem o devido tratamento nos cursos de água. Pode ser também causado pela infiltração de chuvas contaminadas, o que pode resultar de alterações nos ecossistemas, originando a morte de espécies animais e vegetais. Poluição química ocorre quando produtos químicos nocivos são lançados para o mar, pois os seus efeitos podem ser discretos e demorar muito tempo a serem descobertos. Poluição radioativa é originada por meio dos resíduos radioativos lançados no mar pelas indústrias. Poluição doméstica. Os efluentes domésticos que são transportados para os esgotos através de sanitas e lava-louças costumam ser lançados sem tratamento prévio nos rios, lagos e albufeiras, originando uma grave ameaça para a saúde das populações. Estes efluentes são ricos em matéria orgânica e micro-organismos. A poluição agropecuária ocorre quando existe uma intensiva criação de gado, utilização de fertilizantes e pesticidas que se infiltram no solo e que mais tarde acabam no mar. Poluição térmica acontece quando grandes quantidades de águas com temperaturas elevadas são despejadas para lagos e oceanos. Como podemos observar nesta imagem, as cores mais fortes, como o vermelho e a cor de laranja, são águas de temperaturas elevadas que estão a ser depositadas no mar. Poluição biológica. Ocorre quando os corpos de água possuem micro-organismos patogénicos, ou seja, organismos capazes de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros, que se podem infiltrar nos solos, atingindo águas de poços ou de nascentes. As consequências desse tipo de poluição são as várias doenças que podem ser transmitidas aos humanos e aos animais. Agora, vamos apresentar algumas causas para a poluição marítima. A primeira será os acidentes em oleodutos, o descartamento propositado de petróleo, combustíveis fósseis ou outros produtos químicos que chegam às águas dos oceanos por pessoas responsáveis pelas embarcações. A este fenómeno dá-se o nome de maré negra quando existe uma grande quantidade de petróleo que se vai alastrando ao longo do tempo nos mares e oceanos. Temos também como consequências o abandono de lixos materiais, plásticos, ferros, vidros, entre outros, que são deitados nas praias e, consequentemente, vão parar aos oceanos. Temos também lançamentos de esgotos domésticos e industriais sem o devido tratamento nas águas. A natureza tem a capacidade de se reconstruir e refazer, e no caso dos oceanos isso não é diferente. Porém, nas últimas 3 décadas, as águas marinhas entraram num intenso processo de poluição. Os níveis elevaram-se de tal forma que os oceanos e mares já não se conseguem regenerar. Outra das consequências são a contaminação de animais marinhos que serão consumidos por pessoas, as águas das praias tornam-se impróprias para o banho, a concentração de matéria orgânica nos mares proveniente dos esgotos provoca um aumento de decomposições que consomem oxigênio dissolvido na água, acabando por matar os respectivos animais aquáticos. Temos também como consequências o facto de herbicidas e pesticidas, que são venenos, serem lançados para o mar, provocando a morte de plantas e animais aquáticos. A poluição do mar provoca a destruição de ecossistemas marinhos e litorais. As aves aquáticas, quando contaminadas com o petróleo, morrem afogadas, pois as suas penas não permitem o voo. A eutrofização é caracterizada pelo alto nível de nutrientes, a pouca penetração de luz, o pouco oxigênio dissolvido, as águas turvas, o alto crescimento de algas e a baixa diversidade de peixes.
Agora irei mencionar algumas medidas de prevenção, como colocar filtros nas fábricas e indústrias, construir navios cargueiros mais seguros, tratar de esgotos para evitar que contaminem os rios e os mares, evitar deitar lixo ou material reciclável nos rios e mares, conduzir toda a água utilizada pela população para uma estação de tratamento e, por fim, educar a população a nível ambiental. Agora vamos apresentar algumas curiosidades. O lixo plástico. A maioria dos plásticos não são biodegradáveis, o que significa que eles levarão muito tempo para se decomporem naturalmente. Milhares de animais são afetados porque o ser humano não foi capaz de colocar uma garrafa de plástico no ecoponto. Sabiam que, como o plástico se quebra em pedaços cada vez menores, acaba sendo digerido pelos peixes? E o pior é que, com o consumo de peixe, estes mesmos resíduos terminam no estômago humano. As tartarugas são das espécies marinhas que mais sofrem com os efeitos da poluição. Normalmente ingerem os detritos por engano, ao confundi-lo com o seu alimento. Entre os detritos mais comuns que se encontram nos estômagos, destacam-se os sacos plásticos e as redes de pesca. Um biólogo marinho fez a seguinte afirmação: na Ilha de Sal, cada ano temos casos de tartarugas que chegam à costa, à deriva, mortas por causa da ingestão de plástico ou por asfixia. Porém, a ingestão não é a única causa da mortalidade entre as tartarugas, que muitas vezes ficam presas nos detritos e morrem por asfixia ao não conseguirem chegar à superfície para respirar, ou com o contacto de substâncias tóxicas, as quais afetam o sistema imunitário das tartarugas, que adoecem, enfraquecem e morrem. Aqui podemos ver duas tartarugas presas em detritos plásticos, pois quando eram pequenas ficaram presas e ao longo do tempo foram crescendo e nunca mais se conseguiram soltar. Para concluir, gostaríamos de alertar que o futuro irá ser afetado se não impedirmos a poluição do agora e que todas as ações contra o ambiente podem não só prejudicar a espécie marinha, como todas as outras, incluindo a nossa. Espero que tenham gostado.